Talvez você seja como eu, gosta muito de YouTube, gosta muito de estudar, gosta muito de aprender. Basicamente mais ouve o YouTube do que propriamente vê o YouTube, né? Que gosta de aprender e tudo mais. Eu acho que você tem notado a dificuldade de achar material interessante, né? E aqui vai até um convite para que você mesmo faça seus vídeos. Não importa se são bons, não importa se são honestos, né? E tem sido bastante desafiador encontrar bom material, né? Você encontra um canal novo, começa a acompanhar, geralmente é porque algum vídeo fez sucesso, você assiste aquele vídeo e começa a seguir e percebe que vai se repetindo, o conteúdo se repete. É natural. Ninguém tem nada de tão novo assim para apresentar. O que é estranho, né? Bastante estranho, não é estranho, mas é um pouco chato, é que existe muito poucos canais falando sobre lidar com a realidade, né? Enfrentamento da realidade, um aprimoramento da autoconsciência. A gente não vê muito disso por aqui. Você até tem canais que não são temáticos, né? Temas de disciplinas como economia, finanças, história. Esses canais fazem o seu papel muito bem. Também entram num limite, né? Alguns canais são promissores porque, por exemplo, história, né? Você sempre tem muita coisa para contar em termos de história. Já finanças, depois de um tempo você vê que os assuntos não há tanto que se atualizar, enfim. E há essa exigência do canal, do YouTube, de criar conteúdo, né? Que é uma coisa assustadora. Realmente é muito problemática essa questão da necessidade de postar e estar criando, né? Então a tendência é repetição de temas e tudo mais. Mas o que eu queria falar nesse vídeo, né? Talvez você, como eu, a gente goste de lidar com... a gente gostaria que a realidade fosse melhor traduzida, né? Em todos os campos. No campo pessoal, existencial, financeiro, espiritual, né? E você quer, acho que como eu, você talvez queira, cara, assim, vamos tirar a cortina, né? Vamos ver por trás dos bastidores. Você quer escalar, né? Em termos de derivadas, você quer aprofundar um nível de realidade, né? Não só o aparente, mas, enfim, a raiz de todas as coisas, as derivadas de todas as coisas, né? Eu tenho essa ansiedade. E aí você tem os canais que falam de Matrix, sair da Matrix, ou sobre espiritualidade, ou sobre ocultismo, ou sobre qualquer coisa. Que quer traduzir a realidade de uma maneira um pouco mais intensa, mais sem essa superficialidade que a gente lida praticamente todo dia, com essa corrida de ratos que a gente parece que a gente vive, né? E não tem bons conteúdos, né? Quando você pega canais espiritualistas ou religiosos, ou ele está falando de doutrinas, ou ele está especulando sobre coisas que absurdamente não dá para provar. Não, né? Eu tenho aqui as minhas especulações, esse canal faz as suas especulações, mas é só isso, especulação. Não é nada defesa de fé ou defesa de crenças, né? E na questão do pré-existencialismo, os canais, eu já eu tinha seguido alguns, não sei se eles pararam de fazer conteúdo, mas eu parei de assistir porque eram guerras cósmicas e especulações em cima de especulações, arcontes e, enfim,
E acaba que é um conteúdo que acaba cansando e... Tá, especulou, mas assim, existe, ele não aceita isso como especulação, eles não aceitam isso como especulação. Eles aceitam isso como uma verdade, pronto, né? Indiscutível. E acaba entre nós, né? Até a física é difícil de definir o que é, né? O que são as coisas mais infinitamente pequeno, infinitamente grande, nem isso é possível fazer afirmações muito categóricas, né? E é isso que as pessoas fazem, né? Elas têm um sistema de crença e acreditam fortemente até mudar de ideia e depois ser forte defensor de alguma coisa diferente. Mas uma coisa que particularmente me causa um pouco de estranhamento porque assim, esse canal também é um canal cristão, né? Eu me considero cristão, ainda que alguns cristãos vejam na pré-existência uma heresia sem tamanho, mas eu sou fundamentalmente cristão, é a minha guilhotina. Eu sou conservador, eu sou anarcocapitalista, mas a minha guilhotina é o cristianismo, né? Então, se alguma coisa não passa por esse crivo, ela não é fundamental na minha defesa de valores. E o que a gente vê nos canais cristãos, cara, é muita bobagem. Ou entram num nível muito pesado de teologia, que não acrescenta muita coisa, que de maneira prática não resolve muita coisa, ou fica em bobagens eclesiásticas, né? Vou dar um exemplo aqui do um canal que assisti aqui. É pecado assistir futebol na igreja, essa discussão se pode passar futebol na igreja e tal. E é claro que isso, eu coloquei no comentário que pecado não era o futebol na igreja, o pecado era abrir um vídeo para falar sobre uma bobagem dessa. Porque o cristianismo, ele tem que ser teológico, ele tem que ser expositivo, nenhum problema com isso. Mas ele também tem que ser de enfrentamento da realidade, ele tem que ser propositalmente ético, ele tem que investigar a realidade e não simplesmente viver a realidade de uma maneira ordenada e válida e protocolar, não, isso pode, aquilo não pode. O cristianismo ele tinha que desvendar a realidade nos seus desafios éticos mais profundos, né? Então, eu falei, nesse comentário que eu fiz, você, ao falar de futebol na igreja, você não está falando de corrupção, não está falando de enfrentamento ao mal, não está discutindo princípios éticos na sociedade, não está fazendo tudo isso, né? Existe essa crença muito antiga de que, não, vamos converter as pessoas e pessoas melhores farão um mundo melhor. Mas e se a realidade, se a pessoa fica escamoteando a realidade com bobagens teológicas, firulas teológicas, questões comportamentais, de ritos e de definição do que é pecado, não é, enfim. O que os canais cristãos deveriam fazer era explorar cada camada que tem na sociedade, principalmente naqueles seus crimes ocultos, né? Eu tenho falado algumas vezes de externalidade aqui, e a população mal sabe o que é isso, né? O pessoal acha que estar vivo e fazer algumas regrinhas te capacita para ser santo. É o tal do protocolo que as igrejas fazem, né? As teologias fazem, que é criar protocolos de salvação para definir quem é salvo e quem não é, e assim controlar as pessoas. E não um contínuo esforço de desmascarar a sociedade, os seus vícios, as suas externalidades, que eu repito, isso deve ser um conceito que a maioria nem conhece o que é uma externalidade, né? Qual é o impacto da sua vida na vida dos outros, o uso de um carro, o uso de uma determinada profissão,
quais são os impactos positivos e negativos que essa sua ação no mundo tem. As pessoas acham que cumprindo pequenas regrinhas, eu trabalho, não roubo, eu não assisto futebol na igreja, eu já estou seguindo as regras do meu pastor e isso basta. E quanto isso é triste e patético e desesperador, porque quando eu procuro canais, né, é mais fácil ver num canal que não é cristão tentando traduzir a realidade, tentando incutir um valor ético, uma existência ética, em canais que não são cristãos. E nem essa consciência eles têm, mesmo esses canais, eles não têm muito essa consciência de tentar entender o que é ser bom no mundo, o que é ser cristão no mundo, como é que a gente tem que fazer o enfrentamento, identificar o mal, chamar o mal de mal, né? Dificilmente você vai ver um canal falando dos absurdos da política ou da justiça ou do Estado, né? E a ideia não é falar sobre essas coisas, tentar traduzir e decifrar essa realidade política, social, econômica para mudar o mundo, né? Porque realmente a gente não vai conseguir mudar, o psicopata está solto, o mal vence e ele é muito mais ardiloso, né? Como Jesus disse, ser desprudentes como a serpente e simples como as pombas, né? Essa capacidade a gente não exerce nos canais cristãos, eles não fazem isso, né? Seja simples como a pomba, por uma reflexão do que é ser simples como uma pomba e astuto como uma serpente, e como se deve ser astuto como uma serpente. Isso não existe, não existe esse esforço. Geralmente são detalhes técnicos, detalhes de tradução, detalhes de teologia e proselitismos, ou então apologéticas que são de domínio político. Não que isso seja um problema, ok, mas não é traduzido, não há uma separação entre o que é político, do que é religioso, é uma maçaroca sem pé nem cabeça, não se denuncia o mal, e eu até entendo que eu também sou cauteloso, mas de vez em quando eu insiro essas questões mais acaloradas, mais complicadas de justiça crônica, de um Estado perverso. Estou falando aqui, o Estado é perverso, existe maldade e a gente acaba se acomodando com essas situações, né? E quando você vai lá para o embate do segundo templo, quando Jesus ele enfrentou, ele falava do espírito, ele falava das coisas espirituais, mas havia um tremor, um medo entre as questões políticas e sociais da época dele, a ponto de ver nele um problema. E a ação de Jesus não era uma ação política, era uma ação de revelar a verdade, de falar claramente, de chamar as coisas pelo que elas eram, né? Tem lá a questão do imposto, de conseguir uma moeda para pagar um imposto. Essas coisas são tratadas e são reveladas e são provocadas. E Jesus fazia isso, né? Fazia isso a ponto de os poderes estabelecidos ficarem preocupados, ficarem com medo e quererem alterar, persegui-lo, enfim, e tentar fazer com que ele desistisse de seguir seu ministério. E, em suma, você pode ter uma atuação política desde que você tenha consciência dessa ação política. Ok, não é um problema, mas a gente sabe que isso é difícil, que não adianta apoiar nomes ou ficar simplesmente nisso. Mas a resistência política, por meio de uma espiritualidade embasada em ética, em comportamento ético, em investigação ética, é fundamental. E o enfrentamento vai vir naturalmente, né? Na medida que você se recusa
a mentir, você se recusa a aceitar o mal por mal, né? O mal como bem, né? Então, chamar um político ladrão de ladrão, né? Com educação, com respeito, né? Mas não começar a escamotear a realidade, né? Porque o diagnóstico já começa mal, as pessoas são incapazes de fazer bons diagnósticos da realidade, de fazer uma investigação mais profunda sobre os comportamentos esperados e deixar que simplesmente essa postura espiritual diante da realidade já é suficiente para te trazer muitos problemas. Não precisa ser um profeta ativo em denúncias e denunciar e tudo mais. Mas quando um canal cristão opta por fazer apologéticas, insistir numa apologética, ou insistir em modos, em costumes, em regrinhas, na verdade tem uma coisa muito pior acontecendo aqui, que é justamente uma forma de se amoldar a esse mundo, né? É aceitar esse mundo. É como assim, nós estamos falando de igreja, mas é como se a gente estivesse falando de futebol, estivesse falando de política, porque no fundo, é uma forma de se esconder atrás de um rótulo, né? Então essa capacidade de autoenfrentamento, que é para isso que a gente é chamado no cristianismo, né? Se autoenfrentar, se autorregular, se auto-investigar, né? Isso não está sendo feito, você não encontra. Como pequenas coisas podem ter questões éticas muito profundas e não são investigadas, porque afinal de contas a sociedade é isso mesmo, e eu só quero produzir um material aqui porque o YouTube me obriga a gerar vídeos e ganhar visualizações e postar, e senão, enfim, não funciona. E são distrações. A vida é basicamente, cada vez que passa, cada dia que passa, a vida não passa de distrações. É como a gente pode se distrair, mesmo que a gente fale de coisas santas. Como a gente pode usar as coisas santas para um propósito vil, que é simplesmente se distrair e fingir que está fazendo o seu papel no mundo. É isso, é um desabafo, porque o nível de alienação do cristão me assusta, né? Gente é boa, gente de coração às vezes bom, mas de um nível de alienação que realmente não faz o menor sentido. E aí quando você olha, quem afinal de contas é cristão, né? Quem realmente está se colocando em situações um pouco mais apertadas, né? Porque o caminho de que Jesus fala é apertado, né? Mas a gente não vê um caminho muito apertado, né? Quiçá um dia venha a perseguição mesmo, de fato, aos cristãos, aos que leem a Bíblia, porque aí a gente vai saber quem é quem, né? A gente vai saber quem é cristão e quem não é.